Olá, nono ano do CBPA. Essa é a nossa primeira aula, videoaula remota, né? Devido ao período de isolamento. Vamos aqui introduzir aqui o conteúdo do segundo semestre. Continuando o último conteúdo que a gente viu, que a gente deu introdução à equação de segundo grau, né? Relembrando que equação de segundo grau é toda a equação desse modelo aqui. A gente tem um coeficiente numérico junto com a incógnita ao quadrado, mais outro coeficiente numérico com a mesma incógnita, mais um coeficiente numérico sozinho. Isso tudo tem que ser igual a zero. No caso, se tivesse algum número aqui, a gente jogava para o outro lado para que ficar zero. Então é basicamente esse modelo. Tem que ter uma incógnita elevada a zero, pode ter ou não uma incógnita de grau 1 e um coeficiente numérico sozinho. Bom, hoje a gente vai ver a relação que a gente pode fazer entre os coeficientes e as raízes. O que é as raízes? Lembrando, as raízes são os valores que a gente consegue achar para x. Como o x está elevado ao quadrado, a gente vai ter duas respostas, duas raízes. Então, x1 e x2 são as raízes da equação de segundo grau. A relação que a gente pode fazer com as raízes e os coeficientes é a soma das suas raízes. Após algumas demonstrações matemáticas, a gente consegue concluir que a soma de x1 e x2, que são as raízes, resulta em menos b sobre a. Essa é a soma das raízes. Então, numa prova, numa questão, livro, uma atividade, quando pedir a soma das raízes, a gente tem que decorar essa fórmula aqui. Esse aqui que vai ser a chave para a gente achar a soma das raízes. Então, vamos aplicar aqui alguns exemplos para ver como é que a gente acha a soma das raízes de duas equações aqui de segundo grau. Bom, aqui ó, x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero, na equação de segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente faz na equação de segundo grau é achar os coeficientes, que é o nosso a, que é o nosso b e que é o nosso c. O nosso a vai ser sempre o coeficiente que está junto com a incógnita elevada ao quadrado. Quem é o coeficiente que está aqui? O número que multiplicando x fica x. 1. Porque 1 vezes x é x. Então, seria um coeficiente oculto, né? A gente sabe que todo número multiplicado por x, por 1, quer dizer, é ele mesmo. Então, o a é 1. Aqui, o b é todo número que está multiplicando, o coeficiente que está multiplicando a incógnita de grau 1. Então, no caso aqui é o 4. B é 4. E aqui, o C é o coeficiente que não está multiplicando nenhuma incógnita, né, no caso. Aqui, o C é o quê? Menos 5. O sinal vai junto com o número. Aqui não foi, porque no caso é positivo e positivo. Mas aqui o C tem que ser menos 5. Então, a gente aplica aqui a fórmula que a gente viu aqui em cima, que é menos B sobre A. No caso, B é 4, então vai ficar a soma, né, das raízes. Vou botar aqui, a soma das raízes é igual a menos B. 4 é o 4, então vai ser menos 4 sobre o A. O A é quanto? 1. 4 sobre 1 vai ser 4. Então, a soma dessas raízes dessa equação é menos 4. A gente poder aplicar aqui o que a gente viu sobre a soma das raízes, é nesse exemplo aqui, que ele já dá as raízes, deu x1 e deu x2, ele quer saber que o valor de b. Qual é o coeficiente numérico aqui no grau 1, no x, sabendo que as raízes são essas? Bom, a gente vai aplicar a mesma coisa, a fórmula da soma das raízes. Então, o que é que a gente sabe? Que a soma das raízes, quem são essas raízes? x1 e x2. Somados, vai dar isso aqui. Igual a menos b sobre a. A gente substitui agora nessa equação de segundo grau aqui. A gente sabe quem é o a. O a é 1. O b vai estar sempre o próprio b, a gente não sabe quem é ainda. E o c é igual a menos 2, o menos vai na frente. Então, a gente substitui. Aqui ele já deu, né? Então, vai ser x1 é 2, ó. E x2 é menos 1. Então, mais com menos
aqui é menos 1, né? Vai ficar menos. Então, 2 menos 1 é igual a menos b sobre a. 2 menos 1, a gente sabe que vai dar 1. E o a, aqui a gente viu que é 1. Então, o b deu isso aqui, essa expressão. No caso aqui é meio simples, mas a gente vai trabalhar com as regras para poder entender melhor. Esse 1 aqui, que está dividindo, vai passar multiplicando. Então, b vai ser igual a 1 vezes 1. b igual a 1. Nesse segundo exemplo aqui, o b que ele estava querendo achar era 1. A gente tem entre os coeficientes e as raízes é o produto. O produto das raízes, as raízes vai ser o x1 e o x2. Se a gente multiplicar essas raízes, o nosso produto vai ser c sobre a. Essa é a próxima fórmula que a gente tem que decorar. C sobre a. Então, vamos aplicar aqui o primeiro exemplo, né? Sabendo que o produto das raízes é c sobre a, vamos aqui descobrir quem vai ser o produto das raízes dessa equação quadrada aqui, equação de segundo grau. Vamos lá. Primeira coisa, separar o a, o b e o c. O a aqui é o valor que está junto com o x ao quadrado, que vai ser o 10. O b, no caso, não tem, então a gente sabe que é 1. 1 vezes x é 1, é x, né? E aqui o c é o menos 2, né? No caso, o menos vai junto. Pronto, agora a gente aplica. Produto das raízes x1 vezes x2 é igual a c sobre a, que foi o que a gente viu aqui em cima. Então, a gente substituindo vai ficar produto, vamos botar aqui p, né? Igual a menos 2 sobre 10. Aqui a gente achou uma fração. Para ficar mais simples de trabalhar com essa fração, a gente pode substituir. Não, simplificar, desculpa. Simplificar por 2 e por 2, porque os dois são pares. Então, o produto vai ser menos 2 dividido para 2. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, vai ficar menos 1. E 10 dividido por 2, 5. O produto das raízes, se eu multiplicar aqui as raízes que eu for achar nessa equação, x1 e x2, vai ser 1 sobre 5, o produto delas. Viu? O que a gente vai ver sobre esse conteúdo de hoje é que ele pergunta, determine o valor de k, aqui nessa equação que tem k, x ao quadrado, menos 22x, mais t, 20, igual a 0. Para que a soma das raízes seja 11 sobre 3. Então, a gente tem que assumir que x1 mais x2 é igual a 11 sobre 3. E a gente viu que a soma das raízes é menos b sobre a. Então, menos b sobre a é igual a 11 sobre 3. Aqui, os coeficientes numéricos da nossa equação de segundo grau vai ser o a é k, o b vai ser menos 22, porque o k está sendo o coeficiente que está junto com o x ao quadrado. O 22 vai ser junto com o x e o t mais 20. E o c é o t vezes 20. Ele quer ser nosso coeficiente. Então, depois a gente organizar essas informações de 11 sobre 3 e os coeficientes, a gente vai fazer a seguinte igualdade. O a menos b sobre a, né? Então, a gente vai substituir o menos b e o a. Aqui, a gente tinha menos 22. Substituindo menos com menos, vai ficar mais. Então, vai ficar 22 sobre o a. O a é k, que é o valor que a gente quer saber. Determine o k para que a soma das raízes seja verdade, que é 11 sobre 33. Então, 22 sobre k, que é menos b sobre a, vai ser igual a 11 sobre 3. São uma igualdade de frações, é uma proporção. Isso aqui pode ser essa fração aqui escrita de outro jeito, né? Então, no caso, a gente já consegue observar algumas semelhanças entre elas. O que a gente faz? A gente multiplica os meios pelos extremos. Então, k vezes 11 vai dar 11k. E 22 vezes 3 vai dar
66. O K vai ser igual a 66 dividido para 11. Então, o K aqui estava multiplicando, passou dividindo. O K ficou igual a 66 dividido para 11. 66 dividido para 11 vai dar 6. K aqui é igual a 6. Achamos aqui o novo valor do nosso K. Então, a gente poderia substituir aqui. O K é igual a 6. O A aqui, no caso, é 6, no coeficiente numérico. Então, por hoje é só, porque a gente não pode ficar aprofundando muito no conteúdo, que é um conteúdo novo, né? A gente não pode exagerar muito aqui na dosagem do conteúdo, né? Porque pode deixar vocês confusos. Eu quero que vocês, por hoje, entendessem isso. Soma e produto de raízes. Menos B sobre A e C sobre A. Frisassem isso, botassem em destaque. Eu vou passar um questionário para vocês, que é um exercício sobre a aula de hoje. E também sobre a aula do último conteúdo. Que a gente precisa ter entendido o último conteúdo para entender esse para entender o próximo, claro, né? Então, próxima quinta vai ter outra videoaula, vamos continuar. Então, assim, vão seguindo as orientações, né, as instruções, lavem as mãos, fiquem em casa, vamos fazer tudo certinho, cada um fizer a sua parte, vai dar tudo certo, logo, logo a gente vai estar juntos. Então, no mais é isso, qualquer dúvida deixem aí nos comentários que a gente vai estar acompanhando, e até a próxima.